Olha para quem está do teu lado e fala assim com ele: você está na graça ou na desgraça? Responde. Pergunta de novo: é graça ou desgraça? Eu começo hoje essa série. Hoje, domingo que vem, no outro domingo, são 3 domingos onde eu quero falar sobre graça ou desgraça. Entender que onde nós vivemos é a partir do que eu e você vivemos. Para quem nós olhamos, sobre quem nós estabelecemos completamente a nossa vida. A partir de onde nós vivemos é completamente. Eu não sei você, mas eu estou debaixo da graça. Tem mais alguém aqui? Quem está debaixo da graça, dá um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Glória a Deus! É sem dúvida uma realidade, uma história de amor que nos envolve. A grandeza desse amor, o poder do amor, a profundidade do amor de Deus, a seriedade que carrega essa graça e esse amor de Deus, a santidade que está dentro e faz parte de todo esse amor, a fragilidade que a linha tênue e tão dócil ao mesmo tempo desse amor, a graça prova que esse amor ele supera todo o pecado. Tudo isso, tudo que a gente vive, tudo que Deus criou, tudo que é uma realidade. Deus é amor e estabelece esse amor e esse acesso a partir da sua graça. Então não é muito forte no ano da compaixão a gente entender a diferença de uma vida firmada em algo que não tem a graça. Existe apenas uma lei, existe um princípio a ser seguido e pronto. Não precisa de compaixão para isso. Não há compaixão para isso, pelo contrário, há morte, há condenação, há peso, há distanciamento, esfriamento, seleção de pessoas, os ungidos, os não ungidos, os escolhidos e os não escolhidos. Não há compaixão nisso, existe um sistema e um formato, mas na graça existe um caminho aberto, existe liberalidade, existe todo o favor, existe toda a misericórdia, e a compaixão está ligada nisso. A compaixão, que é uma base que nós estamos querendo caminhar esse ano, estudando todos os dias no nosso devocional, estudando todas as semanas nas nossas casas. A nossa busca é viver não a partir de algo que não tem a graça. Quando eu falo da desgraça, é a falta do acesso da graça, é quem não acessa essa graça. Mas eu e você não estamos debaixo de uma desgraça, eu e você estamos e fomos comprados pela graça de Jesus. A lei foi dada a Moisés, ela veio para revelar para a humanidade claramente quanto a humanidade é pecadora e merecedora de condenação eterna. Nessa falta da graça, e ela veio, ela é importante, ela é pertinente, ela faz parte da história e de toda a realidade da humanidade. Elas eram cumpridas pelas pessoas, leis que estabeleciam obras humanas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, faça dessa maneira, realize dessa forma. A lei, a falta da graça levava pessoas a caminhar dessa forma, e era assim que Deus preparava um caminho sempre para Cristo. Não apenas as obras, aquilo que deveriam ser feito, mas as festas. Festa 1, festa 2, festa 3, festa 4. Toda festa, mas toda festa que era uma lei, era uma obrigação. Era obrigado a fazer, obrigado a participar. Essa lei que tirava a graça e obrigava você a ser... Você já foi a alguma festa obrigado? Até as festas era uma obrigação, não era um deleite, era algo obrigado, mas apontavam para um tempo que chegaria da graça. O sacrifício de animais puros, animais inocentes, animais que não tinham sequer nenhuma relação com nada, e eles eram sofridos, moídos, sangrados, doídos, feridos, mortos, queimados, cortados. E o pior de tudo, da falta da graça, da desgraça, a dependência de sacerdotes levíticos.
Uma vida onde você não falava com Deus, você não ouvia Deus, você não tinha acesso a Deus, mas uma total dependência de alguém para dizer para você o que você deve ou não fazer. Uma total e 100% dependência de alguém que iria dizer para você se você está perdoado ou não, se você está livre ou não, alguém que prendia. Então, quando eu falo de graça e desgraça, pergunta de novo para quem está do teu lado: você quer a graça ou a falta da graça? E tudo isso não para viver uma justiça e um perdão e uma liberdade, tudo isso para viver simplesmente uma coisa: estar debaixo da bênção de Deus. Todas as obras, todas as festas, todos os sacrifícios, toda submissão sacerdotal, para você não sair da bênção, para você não sair de algo que de uma certa forma te cobria. Todas essas leis, todas essas realidades, elas tinham um apontamento, elas tinham uma direção. Todo o incenso que subia, eu te convido a olhar para as telas, você pode ver as telas, alguns símbolos aqui que nós carregamos, todos eles carregam e são sinais, claro. Todo incenso, toda a fumaça que subia no templo, tudo levava e carregava para chegar às narinas de Deus e apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Eu sei que eu ainda estou no início da mensagem, mas esse início já é o fim dela. Porque quando Jesus, eu te convido a entender, quando Jesus estava naquela cruz, e Ele gritou, Ele bradou, Ele gritou, Ele bradou, Ele disse: acabou. Jesus naquela cruz, Ele não gritou: que continue a lei, que continue o velho, que continue como era, que continue tudo. Ele gritou, disse: está consumado, acabou, está pago, chega, acabou. O grito de Jesus na cruz foi: acabou. O grito de Jesus na cruz foi fim ao que era antes. O grito de Jesus, o sacrifício de Jesus foi total. Quando Ele grita: está consumado, acabou, está pago. E a gente tem dificuldade, porque a vida é tão difícil, tudo a gente tem que cavar, tem que batalhar, tem que guerrear. É tão difícil entender presente, receber presente, ganhar um presente. É tão difícil entender essa linguagem de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Ele deu. Ele deu. Ele entregou. Esses dias, primeira semana do ano, por causa da virada e tudo, a gente trabalha muito. Eu não consigo ter muito tempo com meus filhos no finalzinho do ano, que é muito bom. Tem o Natal, né? Tem o Ano Novo, e a gente sacrifica muito a família para a virada e para tudo que a gente faz. E os meninos sentem muito. Aí esse ano a gente conseguiu, logo na primeira semaninha, sair com as crianças, ficar só com elas, nós 5 lá de casa. E aí a gente foi para um hotel, e nesse hotel tem aquele negócio de comida all inclusive. Meu Deus. All inclusive é o seguinte. Quem sabe o que é all inclusive? All inclusive é o seguinte: está tudo incluso. Pode pedir. Aí eu sentava para almoçar, para jantar, para tomar café. Falei assim: o que você quer? Eu falava: tudo. Tudo. Peixe também. Camarão, sim. Massa, claro. Carne, por favor. Tudo. E 5 pratos na mesa. Comia um pouquinho de cada um, para não dizer que eu comia tudo. Aí daí, depois de comer, quer mais alguma coisa? Quero mais carne. Quem gosta de picanha, dá uma glória a Deus. Não tem limite. Tomar as bebidas, né? Sem álcool, senão você não é crente, não. Tomei de tudo, de coco, de abacaxi, de morango. Quem está comigo aqui? De tudo. Só chegar e pedir, só chegar e pegar.
Por quê? Porque está pago. Está pago, está pago. Vai, pega. Pega. Simplesmente vai lá e pega e come quantas vezes você quiser. A graça é Deus agindo em favor de todos nós, de toda a humanidade, através dos méritos de uma pessoa, Jesus. A desgraça, a falta dela é um caminho para chegar até aquele que traz a graça. E quando ele traz a graça, acabou. Quando ele traz a graça, pagou. Charles Spurgeon, ele fala uma frase, ele deixou uma frase que é impactante demais. Ele disse assim: a graça de Deus não deve ser apresentada enquanto o indivíduo não sentir o peso da lei. Ai, como eu amo essa palavra dele. Eu só consigo valorizar a grandeza da graça quando eu compreendo quão pesada é a lei. Gente, não tem nome mais claro. Uma coisa chama Velho Testamento. É velho. É velho. E outra chama Novo. É novo. Quem está pegando essa palavra? O velho é maravilhoso. O velho é importante. O velho tem seu papel. O velho é lindo. O velho é incrível. A lei que existe no velho é necessária porque Deus está trazendo e estabelecendo uma nação. Como que você estabelece uma nação sem lei? Como uma nação persiste e progride e cresce sem lei? Ela é importante. Mas a lei não salva, a lei não liberta, a lei não carrega graça. E aí vem um novo. Uma pessoa, eu conversando com algumas pessoas, eu sempre peço conselho, tenho falado sobre esses dias que vamos falar de graça ou desgraça. Por mais básico que pareça a mensagem que eu falo, é essa mensagem que nos mantém de pé. Quantos são casados aqui? Vou falar só com os casados. Solteiro, você não é crente não. A gente sabe como fazer filho, aleluia. Amém? É básico. Como ter filhos, como multiplicar, é básico. Existe uma forma, existe uma maneira. Quem está pegando isso aqui comigo? A graça ou a desgraça. Então, eu não posso, eu preciso olhar para o Velho Testamento e celebrar um Novo Testamento. Eu preciso olhar para o Velho Testamento e olhar e dizer: meu Deus, que bom que eu estou no Novo Testamento. Obrigado pelo Velho Testamento, obrigado pelas leis, obrigado por tantas realidades, por cada sacerdócio, por cada tribo, por cada aliança, por cada guerra vencida, por cada porta aberta. Mas acima de tudo, obrigado por Jesus. Max Lucado, ele escreve assim, olha só: na língua chinesa, a palavra justiça é a combinação de dois caracteres: a figura de um cordeiro e de uma pessoa. O cordeiro está por cima, cobrindo a pessoa. Sempre que Deus olha para você, é isso que Ele vê: o cordeiro perfeito de Deus que te cobre. A graça, Filipenses, ele falou, a graça é um presente gratuito de Deus. Mas para receber um presente, você deve ter as mãos abertas. Faz assim, ó. Não dá para segurar. Talvez você entrou aqui hoje segurando família, segurando leis, segurando sistemas, segurando religiosidade. Não tem como receber a graça, você quer segurar tudo. Ele disse, Jesus falou, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, Ele estava falando das leis, ele estava falando de um sistema. Ele falou, vinde a mim, porque eu vou aliviar você. Graça é saber que Deus se mantém mais firme em você do que você se mantém firme nele. A graça de Deus nos leva a lugares
nunca nossos pecados vão conseguir alcançar. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Gálatas 2, versículos 15 e 16. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Olha lá. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Nós judeus, o povo da lei, o povo que estabeleceu uma nação, ele diz, nós temos uma lei, nós temos algo, mas ela não é suficiente. A suficiência, tudo que eu e você precisamos, está somente em Jesus. Não existe outro. Posso ouvir um amém aqui nesse dia? João Batista fala algo muito forte. Eu amo João, devia ser. Olha só, João 1, versículo 16 e 17. Olha o que ele diz: todos recebemos uma parte, todos recebemos da sua. Vamos, Lagoinha, quem está comigo? Lá atrás, quem está lá atrás. Todos recebemos da sua plenitude, totalidade, ou seja, não ficou nada para trás. Nós recebemos tudo. Então não tem nada faltando, não tem nada faltando, um pedacinho de nada. A plenitude. Eu amo porque ele fala assim, ó. O que é? Ele podia falar só graça, mas ele falou, é graça sobre graça. Você pode aplaudir o seu? Vamos pegar isso aqui. A plenitude é uma graça sobre graça. E ele vai além. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Momô. Obrigado, Moisés. Mas a graça e a verdade. Eu não sei você, eu não quero ler, eu quero graça e verdade. Quem está pegando aqui comigo? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, a minha oração, a minha palavra hoje é: não retroceda, não volte. Não vá para o Velho Testamento como base da sua fé. Não vá para o Velho Testamento como fundamento de qualquer forma de relacionamento com Deus. Não vá para a velha aliança e a lei como qualquer uma base sequer para o que Deus tem para a sua vida. Jesus na cruz, eu repito, ele gritou, ele bradou para o céu, a terra e o inferno ouvir: acabou a lei, acabou o velho, acabou o que foi vivido aqui, chega, acabou, bem-vindo ao novo, literalmente está consumado. Aleluia! É a partir de Cristo. Paulo, ele chama os Gálatas capítulo 3, lê comigo aqui. Aleluia, a partir do versículo 1, a gente vai ler bastante a Bíblia, amém, gente? A Bíblia fala tudo aqui, olha só a palavra, ele diz: ó Gálatas insensatos. Olha o termo que ele usa: quem os enfeitiçou? É um feitiço. As pessoas ficam cegas, pessoas ficam completamente dominadas, uma cegueira. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu te convidei com as suas mãos, feche os seus olhos, vai. Por favor, feche os seus olhos. Erga as suas mãos e tenta trazer o mais perto que você pode de Jesus na cruz, vai. Tenta discernir, decifrar. Tenta buscar o nível do sacrifício.
Tenta trazer para sua mente, o seu espírito. Não menospreze. A minha palavra para você é: não menospreze esse sacrifício. Não anule essa dor. Não tira da tua mente, do teu coração. Não considere pequeno ou não suficiente a morte de Jesus na cruz. Pare de tratar a morte de Jesus como algo a mais. Pare de lidar com o sacrifício do Filho de Deus como se fosse só mais um ato de lei e um ato debaixo de um legalismo. Não, ele veio finalizar toda a lei e acabar com todo o castigo e maldição. Olhe para ele na cruz e veja ele gritando: eu estou pagando tudo, eu estou quitando toda a dívida, eu estou literalmente me tornando pecado e maldição em seu lugar. Paulo chama a igreja, ele fala: vocês estão enfeitiçados. Não diminua a grandeza do sacrifício dele. E eles falam no versículo 2: eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei? Agora ele vai além: que vocês receberam o Espírito. Meu Deus, receber o Espírito Santo, sermos habitados pelo Espírito Santo, isso é uma heresia, isso é impossível. Chamar Deus de Pai, receber o Espírito Santo. Graça ou desgraça? Jairo era um dos principais da sinagoga, e na palavra está claro que tem até o nome dele citado. Mas a mulher com fluxo de sangue, olha como a lei oprimia. A mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que nem o nome dela é citado, debaixo da lei que ela estava, se eu tocar apenas na orla do sacerdote ali, ó, eu tenho medo de chegar perto dele, eu tenho medo. A lei dá medo, a falta da graça dá medo, uma opressão. E para essa que tinha medo, Jesus fala: filha, 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 filha. Ele continua: será que, versículo 4, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Se é que é inútil, aquele que lhes dá do seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Diga comigo: é pela fé. Se você crê nisso, dá mais um grito de glória a Deus. Vamos pegar essa palavra hoje. Vamos, Lagoinha, vamos comigo, vem, vem, vem. Eu amo isso. Considere o exemplo de Abraão, versículo 6. Ele creu em Deus. Isso foi imputado como uma justiça. Abraão não seguiu lei alguma. Ela nem sequer existia. Abraão não seguiu absolutamente nada. Ele creu. Ele creu tanto que ele falou: se o filho vai morrer, pode ser o meu. Toma agora, eu entrego. Eu entendi. Deus falou: não, tá bom, você entendeu, para, segura. Ele creu, isso foi creditado como justiça, versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, não da lei, mas da fé. Quem é da fé? Estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé. Presta atenção, por favor, não deixa nada tirar sua atenção. Olha só. Prevendo, fala comigo assim: Deus preveu. Olha só, Deus então, ele antecipou a Escritura que Deus justificaria pela fé. Quem? Gente, o que é gentio? Quem não é judeu. Ou seja, Deus chamou Abraão e falou assim: eu vou falar para você, eu vou te dar uma promessa, porque vai nascer um povo, mas a minha promessa não é só para esse povo. Então estou falando para você aqui primeiro, porque eu quero que a bênção que eu tenho alcance não só um povo, mas todas as nações da terra. Está pegando isso aqui comigo? Parece muito simples, mas se não desenhar a gente não entende.
Então ele anunciou primeiro o evangelho, as boas novas a quem? A Abraão. E o que ele disse? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Então você está lá no interior, lá em Juiz de Fora, Pindamonhangaba, está lá Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília, está lá igual a gente está lá no Nepal, está lá na Índia, estamos lá no Paquistão. O que Deus fez foi levou para Abraão. Eu vou te contar aqui, e o que eu estou te prometendo, eu tenho que falar para você, porque de você é que vai vir a bênção para um povo que não é o que vai nascer, é para quem vai receber com a fé que você está recebendo. Versículo 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Tudo que está lá tem que ser 100%. É maldito. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas vai viver por elas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Erga suas mãos e diga comigo. Vamos ler esse último versículo 14 agora. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nós recebemos a promessa. Leva para Jesus, leva para Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Você é chamado de cristão, é tudo sobre Cristo. Cristão. Então, não é leitão, é cristão. Entendeu? Entendeu? Quem não entendeu, não entendeu. Quem vive pela lei, leitão. Mas não pode também, aí não sei como é que faz. Mas quem vive pela graça é cristão. É em Cristo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Olha a grandeza do que Deus entregou. Versículo 15. Irmãos, humanamente falando, quem está ali na Bíblia comigo? Vamos lá. Ninguém pode anular um testamento depois que ele foi escrito, e nem pode acrescentar nada. Está ali estabelecido. Os advogados sabem disso aqui. Assim também, as promessas de Deus não foram feitas a Moisés. As promessas de Deus não foram feitas a Elias, Eliseu, nem o outro grande profeta, Isaías. Não foi feita a Davi, Salomão, que estavam debaixo dessa realidade ali. Não, elas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Presta atenção, a Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar lendo a Bíblia, não precisa nem pregar, é só ler a Bíblia. Quero dizer isso: a lei que veio 430 anos depois da promessa, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Tudo que Deus deu para nós, Ele deu de graça para Abraão. Ele está deixando claro, o que Abraão recebeu foi de graça. Fala para quem está do teu lado, o que você tem hoje é de graça. Levanta a tua mão com fé e diga comigo: eu e a minha casa viveremos
o favor de Deus, pela graça. A promessa foi dada de graça, não foi por lei, não é mérito humano, é a graça de Deus. E eu e a minha casa acessaremos toda a promessa pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia. Então, qual era o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. A lei foi estabelecida para criar um caminho ético, claro, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De modo nenhum. Em nenhum momento eu estou dizendo que a lei é contra, pois se tivesse sido dada a lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura, presta atenção por favor, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Encerrou como? No pecado, na cruz, na maldição, na injustiça. O profeta Isaías teve essa visão clara. Ele era olhado pelas pessoas assim: essa pessoa foi abandonada por Deus. A distorção de Cristo na cruz era tal, o nível de maldição sobre ele. Ela foi finalizada no pecado, a fim de que a promessa, que não é mais pela lei, mas é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a todos os que creem. Antes que viesse esta fé, nós estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Não era revelada, ninguém conseguia entender. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Fala para quem está do teu lado: papai chegou, querido. Fala para ele: Jesus chegou, meu querido. Olha só, assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob qualquer controle do tutor da lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que foram em Cristo, batizados de Cristo, se revestiram. Então já não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Jesus. Levanta a tua mão, vamos ler o versículo 29 junto, vamos lá? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você está nessa graça, dá um glória a Deus. Se você está nessa misericórdia, dê um brado de louvor a Ele. Nós estamos firmados em algo que vai até a nosso pai Abraão. Ah, como é bom entender. Fique em pé no seu lugar. Fala para uns três do teu lado: eu estou debaixo da graça, eu vou viver a graça. Jesus veio encerrar completamente, totalmente, absolutamente toda lei. Acabou, não tem mais, absolutamente, né, pastor Marcelo? Tudo completamente. Eu amo uma atitude que Jesus teve, que nos mostra como Ele veio encerrar a lei e o Velho Testamento. Olha para mim, Ele veio encerrar, que eu digo, Ele cumpriu, Ele valorizou, Ele foi até o fim, Ele realizou. 12 anos de idade Ele vai para o templo. 12 anos, pastor Sandro. Pois, gente, deixa eu olhar nesses escribas, fariseu, mestre da lei. Vamos falar da lei? Então vamos falar da lei. 12 anos de idade. E biriri, parará, ficou lá dia falando com eles.
acabou de falar tudo da lei, falou amém. Gente, agora eu vou embora, tchau. E foi. Jesus não chamou o sumo sacerdote, nem os escribas, nem os fariseus para serem seus discípulos diretos. Jesus ignorou, desprezou os mestres da lei, os enraizados na lei e na velha aliança. Ele falou: não, quero ninguém desses, eu quero o novo. Quero o pescador, o médico, aqui, esse menino aqui, o coletor de imposto. Me dá esses aí, porque o que eu tenho, quem vive debaixo da lei não vai conseguir entender. Me dá, não quero. Quem está pegando o que eu estou falando aqui, gente? É muito forte. Jesus criança mostrou que a lei é infantil perto da maturidade da graça. Quer falar de lei? Eu vou falar com 12 anos. O que eu tenho é graça, é maturidade, é para todo mundo. Quem está pegando essa palavra? Sacode seu irmão e fala: vamos viver a graça de Jesus. Ai, você não pode perder domingo que vem, o outro domingo. Eu tenho muito para te falar. Nós não estamos debaixo de uma desgraça, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós vamos viver toda a graça dele. Romanos 6, versículo 14 ao 18. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos? Vocês tornam-se em quê? Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado, da lei, se você se oferece para ela, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, de fé, de coração. Vocês foram libertados dessa opressão, vocês foram libertados desse domínio, e se tornaram agora escravos da liberdade, da justiça. Nós somos livres na justiça. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Imagina, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar. Se você está em Cristo Jesus, você ama a palavra de Deus. É ou não é verdade? Se você está em Cristo Jesus, você quer servir o Senhor, você quer viver para Ele. E tem muito mais coisas que eu quero falar, só que eu vou falar nos outros domingos. Diga comigo: eu vivo na graça e não na desgraça. Eu quero te convidar a erguer suas mãos e nós vamos cantar uma verdade. Nós vamos gritar essa verdade. Feche os seus olhos. Nunca mais despreze o sacrifício de Jesus. Nunca mais pense que existe algo que eu e você precisamos fazer. Ele gritou dizendo: eu paguei, acabou, o velho passou, existe algo novo. Ele tomou o pão e o vinho com os discípulos e disse: eu faço uma nova aliança, um novo tempo. Olha para frente, não olha para trás. Olha para a eternidade. Há uma promessa do Espírito Santo. Há uma promessa eterna para você. Há uma liberação na graça que a lei e o Velho Testamento nunca poderiam te dar.